terminei ainda de ler Pornopopeia, eu li metade. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, porque o personagem do Pornopopeia está às voltas com uma propaganda sobre um frigorífico, sobre embutidos de frango. E ele vai procrastinando para evitar essa vergonha de ter que escrever esse texto. Eu queria saber se você, Reinaldo, não o personagem, que eu sei que não são a mesma pessoa, se você se sente culpado quando você precisa produzir esse tipo de trabalho que é declaradamente comercial, se você se sente culpado por isso, como escritor, ou diminuído. Eu me sinto profundamente entediado, é diferente, né? E sempre me senti, porque mas ao mesmo tempo, quer dizer, nesse caso, assim, você estava dizendo, evidentemente que o autor não é o personagem, vice-versa, nem se quisesse, né? Nem quando um cara escreve assim, uma biografia escancarada, mesmo aí você tem que questionar assim, a qualidade da memória do cara, né? O quanto de ficção qualquer memória já embute assim, automaticamente. Mas evidentemente que há pontos de contato. Então eu durante muito tempo, né, essa coisa que a Márcia estava dizendo, né, você tem que se virar fazendo outras coisas, né, para poder escrever a sua famosa obra, né? E uma das coisas que eu fiz foi escrever vídeo institucional. Nos anos 80, sobretudo na segunda metade, começou a pipocar aqui em São Paulo. Eu acho que, sei lá, no Rio também, mas aqui bastante, assim, produtoras de vídeo que forneciam material audiovisual para as empresas, para vídeo de treinamento, para vídeo de coisas internas, né, material de divulgação interna, assim, o que os caras depois viriam chamar de endomarketing. Então virou assim um mercado de trabalho para jornalistas. Tinha muito cara que saía, por exemplo, da Globo, como o Ricardo Carvalho, o Sérgio Mello, que eram caras que eram jornalistas de TV e que abriram negócios próprios para fornecer esse tipo de material, né, para as empresas. Então, eles chamavam, os caras que abriam essas produtoras tinham que fazer esses vídeos de treinamento, um vídeo assim, tinha muito assim, lançamento de produtos que a Ródia fazia internamente, para todo o seu vasto corpo de funcionários estar por dentro do que estava acontecendo, dos lançamentos. Então era uma coisa que era geralmente um jornalista, quer dizer, um cara que não era desse mundo corporativo, que chamava um cara que provavelmente gostava de cinema, que ia ser o diretor do negócio, e que chamava um outro cara que provavelmente tinha alguma formação literária, porque escrevia, para escrever o roteiro. Então era um monte de gente de fora desse mundo corporativo que estava lá tentando fazer um material para esse mundo corporativo, né? Então era uma coisa que todo mundo fazia ali, mas era uma coisa para ganhar dinheiro. Em geral não era para ganhar muito dinheiro, eram cachês pequenos, né? Você tinha que estar ali sempre fazendo coisa para fechar o seu orçamento no fim do mês. E aí o personagem, nesse caso aí, ele pega um trabalho que é um trabalho nefando assim, para ele, assim, porque aí o personagem é construído como um sujeito que se tem em grande conta de criador, de cineasta, de uma espécie de Godard do baixo meretrício, né, como alguém diz, né, assim, para ele a certo ponto. E ele tem que fazer então um vídeo sobre uma nova linha de embutidos de frango de um negócio que chama assim, Itaquerambu, mas que podia ser uma Batavo, uma Sadia, assim, né? E ele tem que fazer assim, um vídeo para mostrar para os próprios vendedores, né, para o próprio pessoal de dentro da empresa, do que se trata essa nova linha de coisa. Então é uma coisa chata para burro, e ele fica procrastinando, né, esse trabalho e começa a estourar prazo até que ele não pode mais, e numa determinada noite é tudo ou nada. Ali ele vai ter que arrancar a porra do vídeo institucional, sabe? Faça chuva, faça sol, sendo que é de noite, então o sol não vai fazer, e ele tem que se virar para escrever aquela porcaria daquele vídeo. E eu já tive muitas experiências assim, várias. Então, evidentemente que eu botei muito das minhas próprias salsichões e linguiças nesse personagem. E agora, enquanto você falava, eu também pensei, será que é possível ser escritor e não se achar o máximo? Não se achar o Godard? Nem do baixo meretrício.
Não, é verdade, eu acho que não é possível, né? Eu acho que tem essa coisa de você meter as caras para escrever um romance, ou contos, ou tal, tem muito de uma prosápia, uma pretensão, tem muito isso mesmo, né? Agora, se você vai quebrar a cara ou não, né, só a obra dirá. Mas, evidentemente, que sem essa pretensão, você realmente não consegue dar nenhum passo, né? Você tem que ter uma certa ambição. Ao mesmo tempo que se proteger contra o superego terrível, né, de séculos de literatura canônica e tal. E você sabe que você nunca vai ser o Cervantes nem o Proust.